Vimos então o atributo med. Uma das lições que nós tiramos é que existe uma topologia na qual o med funciona bem, assim, né? Que ele é mais funcional, que é uma topologia chamada dual homed, né? Ou uniprovedor redundante, né? Então é aquela topologia que você tem apenas uma saída de provedor, mas você tem uma redundância de links. Então nessa topologia aqui seria se fosse uma topologia resumida apenas ao S100 e ao S200. Então, King Street tem apenas o S200 de saída, mas tem duas opções de link de saída. Essa topologia é a topologia típica para o uso do MED. Né? Então, qual é o uso do MED, né, principal? É você tentar influenciar a decisão do seu vizinho, no outro AS, para chegar em determinada rota. Então, é uma tentativa de influência de tráfego de entrada. Então, Roslyn, por exemplo, vai mandar um valor de média aqui, o Farragut West vai mandar um outro valor de média, e aí ele vai dizer aqui, King Street, se você quiser chegar num determinado caminho, sei lá, para a rede 4, vá por esse meu caminho, é melhor, beleza? Né? E aí, do outro lado, o King Street vai receber a sugestão, e aí ele pode acatar ou não. Né? Ele tem autonomia, ele tem poder de decisão, né? E aí ele pode, valeu, mas eu acho melhor o caminho por baixo. E aí ele toma a sua decisão. Então, o MED nada mais é que uma tentativa de influência. O vizinho vai ter que, vamos dizer assim, colaborar. Né? Então, o King Street pode não aceitar ou pode aceitar. Ele pode dizer assim, beleza, para mim é diferente o caminho de saída. Então, já que você sugeriu isso aqui, eu vou quebrar esse teu galho, né? Eu vou aceitar. E aí ele manda de acordo com a sugestão. Tá certo? Agora, no mundo real, essa topologia não é tão comum. O mais comum é que você tenha o quê? Dois provedores de saída. E aí, o uso do MED se complica, né? Por quê? O MED, você não consegue comparar MED quando seus concorrentes aqui, né, são provenientes de AS distintos. Então, o Pentagon está no S300. Se ele mandar um valor de MED aqui, esse valor não vai ser comparado com os MEDs desses dois links de cima. É como se eles falassem idiomas diferentes. Né? Então, o MED não vai ser comparado. Né? Isso aí é uma limitação, sem dúvida, do atributo MED. Né? Acontece que existe um comando, né, para você mudar esse comportamento padrão do BGP, que é o comando BGP Always Compare MED. Você força ao BGP comparar os atributos MED, mesmo que eles sejam provenientes de roteadores de AS diferentes. E onde que eu executo esse comando? No roteador alvo, né? Onde você quer influenciar. Onde você quer que exista influência. Então, se você der esse comando BGP always compare MED em King Street sempre vai comparar o MED independente da origem do AS. E aí você vai conseguir tentar influenciar o tráfego com o atributo MED. Então, a ideia é essa. E a atividade aqui que eu propus foi o quê? Você tem aqui o roteador Chinatown que anuncia para o mundo essa rede, 444.0/24, no S400. Né? E a ideia é o quê? Influenciar a decisão de King Street para que ela chegue nesse destino via roteador Pentagon. E, caso esse roteador não esteja disponível, vá via Farragut West. Né? E, por último, via Roslyn. Tá certo? Esse é o objetivo da atividade. E para isso, pessoal, a gente só vai poder alterar o atributo MED. Então, vamos olhar isso na prática. Né? Então, roteador King Street. Temos aqui os 3 vizinhos, 2 provenientes do S200 e um do S300. E sua tabela BGP está aqui. Precisamos nos ater à rede 444. Né? E aí a gente percebe que ele escolheu como melhor caminho a rede, o Next Hop 10.0.12.2, que é Roslyn. Então, não é o nosso desejo isso, né? A gente quer que vá via Pentagon. Reparem que todos os caminhos empatam aqui no atributo ASPath. Todas as opções têm 2 saltos.
Vamos ver mais detalhes aqui da rota, né? Então é interessante sempre. 4.4.4.0, show IPBGP, né? E tá aqui as rotas. A melhor tá aqui. Antes de prosseguirmos, é importante a gente entender uma coisa a respeito do algoritmo de seleção dos melhores caminhos do BGP. Um dos critérios que ele utiliza é a questão da antiguidade das rotas, a questão cronológica. Então, se você tiver uma rota escolhida como melhor, e aí apareceu uma outra rota com a mesma qualidade, ou seja, com todos os atributos equivalentes, o BGP ele vai escolher pela estabilidade, ou seja, ele vai manter o caminho antigo. Então, o caminho mais antigo vai ganhar do caminho mais recente, se as métricas forem iguais. Então, e aí, pessoal, tendo um caminho mais antigo, um caminho escolhido como melhor, ele vai pegar por ordem de antiguidade, então das mais recentes até as mais antigas. Ele vai comparar em pares as rotas, as candidatas. Vai sair um vencedor das comparações e aí ela vai ser comparada com a rota mais antiga subsequente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, toda vez que você der esse comando show IPBGP a rota, ele vai listar as rotas na ordem cronológica. Então, ordem cronológica da mais recente até a mais antiga. A última é sempre a mais antiga. E geralmente a mais antiga é a melhor, né? Então aqui vai aparecer como best, né? Então, nesse caso aqui, a rota proveniente do S300, ou seja, de Pentagon, e a rota proveniente de Farragut West seriam as mais recentes, né? Ou até não, né? Ou até os roteadores subiram ao mesmo tempo e alguma foi escolhida como melhor, por algum critério, e aí elas aparecem aqui, né? Como as mais, supostamente as mais recentes, né? Então, imaginando que elas sejam mais recentes, efetivamente, essas duas rotas vão ser comparadas. Então, olhando os atributos do BGP, a gente percebe que eles se equivalem em tudo. Elas se equivalem em tudo, né? E se elas forem tiverem a mesma idade, ou seja, elas subiram ao mesmo tempo, a gente vai para o último critério do BGP, que é o quê? Quem tiver o menor router ID, né? Aquele endereço IP que identifica o roteador. Nesse caso aqui, Pentagon tem um ID menor que Farragut West. Nesse caso, ele ganharia, né? E aí o que acontece? Pentagon vence esse confronto e aí ele vai ser comparado com a rota mais antiga subsequente. No caso, a rota de Roslyn, né? E aí ele vai ser comparado e ele vai ver que as métricas todas se equivalem, né? E o que acontece? Se as métricas se equivalem, a mais antiga prevalece, a atual vai permanecer. Então, ele perde para a rota de Roslyn, né? Então, é assim que o algoritmo do BGP funciona. Ele é muito dependente aí da questão da idade, da antiguidade das rotas, né? Acontece, pessoal, que esse critério ele dá uma certa imprevisibilidade na determinação dos melhores caminhos, né? Ele não é, vamos dizer assim, determinístico. Isso pode não ser muito bom. Então, o que acontece? Pode ser que Roslyn tenha um melhor caminho do que Farragut West, né? Então, seria desejo do S200 que Roslyn fosse o caminho escolhido. Mas é possível que, pela questão da cronologia, Roslyn seja comparado primeiro com Pentagon. E aí, nessa comparação, Pentagon vença, né? Então, Roslyn já sai fora. E aí, na comparação subsequente, Pentagon é comparada com Farragut West. É confrontado com Farragut West. E pode ser que, por mais que Pentagon tenha ganhado de Roslyn, ele perca por Farragut West em um determinado atributo. E aí, quem seria o campeão dos três, né? Quem seria quem permaneceu? Foi Farragut West. Então foi uma decisão contrária à decisão de S200. O S200 gostaria que fosse Roslyn. Então, se esses dois roteadores fossem comparados primeiramente, Roslyn teria ganhado, né? Mas pela questão do critério da antiguidade, acabou que Farragut West levou a melhor. É interessante que haja esse processo seja mais determinístico, né, vamos dizer assim, né?
E a gente vai ver como que a gente pode resolver isso, né? É uma boa prática que a Cisco recomenda. Então a gente vê que Roslyn foi escolhido como o melhor caminho. Então vamos tentar mudar isso utilizando o atributo med. Então a gente vai alterar o med de cada um desses caminhos, né? Então a ideia é deixar que Pentagon tenha o menor med dos três. Então vamos lá. Vou aqui em Pentagon. E vou mudar o med que eu vou mandar para King Street, utilizando o quê? Utilizando, é claro, Route Maps. Então, Route Map, vou chamar aqui de muda med, permite 10. Então, se bater o meu endereço IP de alvo, né, que é a rede 4, né, então vou chamar aqui de rede 4. Peraí, eu errei aqui, então match IP address. Vou usar uma prefix list, rede 4. Se bater esse endereço, eu mudo o quê? Eu faço uma configuração set metric, que é o meu med. Vou chamar aqui de, sei lá, 33. 3. E aí crio uma cláusula permite 20. Certo? IP prefix list, rede 4, permite 4.4.0, 44.1, máscara, barra 24, exatamente. Feito. E agora, vamos aplicar na vizinhança BGP. Neighbor 10.0.13.1 route map muda med sentido out, né? Então estou aplicando uma política de saída para influenciar um tráfego de entrada. Tá? Eu dei o comando errado aqui, pessoal. Dei 10.012, é 10.013, né? Perdão. Então, 10.013. E eu vou dar um no aqui, uma cláusula no, para retirar o comando anterior. Vamos conferir aqui a configuração. Tá aqui. Aplicado route map. Prefix list, tá aqui. Então estou alterando o med que eu estou mandando. Certo. Vamos a Roslyn. Mesma coisa. Route map. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Copiar aqui para facilitar a minha vida. Muda med, se bater o prefix list, então set metric 2000. E aí, cláusula 20. Criado o prefix list, vamos aplicar no BGP. Router BGP 200 neighbor 10.0.12.1 route map muda match sentido out, saída. Feito em Roslyn, vamos a Farragut West. Fazer a mesma coisa. Aqui eu vou dar um metric de 22, por exemplo.
Então, eu mandei um med de 2000 aqui em Roslyn, 22 aqui e 3 em Pentagon. Feito. Então, fizemos aqui nossas tentativas de influência de King Street. Cada roteador mandou um valor de média aqui para tentar mudar a decisão de King Street. Então, vamos olhar a tabela novamente de King Street. Então, tá aqui, ó. Na rede 4, que nós temos aqui... Olha só, tivemos mudanças aqui, né? Então, agora o melhor caminho é via 10.1.12.2, que é Farragut West. Por que que Pentagon não venceu, né? Ele tem um metric, um MED menor do que Farragut West. Justamente pelo fato de Pentagon ter ser de outro AS. Então, o metric não é comparado nesse caso. Então, se eu der um show IPBGP e a rede, reparem que agora a mais antiga, que era Roslyn, não é mais a vencedora. Então, o que acontece? O que está acontecendo? Primeiro, são comparadas as rotas mais recentes, que são quais? Farragut e Pentagon. Então, o que acontece nessa comparação? A gente vê que elas se equivalem em todos os atributos, menos o MED. Né? Acontece que, por elas serem por os roteadores serem de AS diferentes, o MED não é levado em conta. Perdão, é a comparação desses dois, desculpa. O MED não é levado em conta. Se fosse levado em conta, Pentagon ganharia de Farragut West, pelo critério de metric. Mas não é. Então, nos demais atributos, eles se equivalem. E pelo critério de antiguidade, vamos dizer assim, a rota de Farragut West vence Pentagon. Como ela é vencedora, ela vai ser comparada agora com a mais antiga, que é Roslyn. Né? E aí, ao ser comparado Farragut West com Roslyn, a gente vê que os atributos se equivalem, exceto o MED. E aí, nesse caso, entre esses dois, o MED pode ser comparado? Pode, né, pessoal? Porque eles são provenientes do mesmo AS. O Farragut West tem um MED melhor, ou seja, menor, que Roslyn. E aí, pelo critério do MED, ele é definido como o melhor caminho. Ficou claro isso? Então, Farragut West venceu de Roslyn. Só que não é essa a decisão que a gente quer, né? A gente quer que Pentagon seja a escolha. Então, beleza. Vamos lá. Como é que a gente resolve isso, né? A gente resolve usando aquele comando BGP always compare MED. Que então, ele força o quê? Ele força que na comparação de Pentagon com Farragut, o MED seja levado em conta. E quando o MED for levado em conta, Pentagon vai vencer. Tá certo? Antes de eu resolver esse problema, eu queria apresentar para vocês o comando BGP Deterministic MED. Que é o quê? Eu falei para vocês que o BGP utiliza a questão cronológica, ou seja, ele vai comparar as rotas seguindo a antiguidade. E isso te dá uma certa imprevisibilidade na seleção dos melhores caminhos. Então, você tem esse comando BGP Deterministic MED. Então, router BGP 100. Tá aqui, Deterministic MED. O que esse comando faz? Ele faz com que você faça comparações primeiro dentro do seu AS.
você agrupa as comparações e aí determina as melhores rotas de cada S. E no final, você pega a melhor rota de cada S e compara os AS. Então, por exemplo, aqui, no nosso caso, por exemplo, Pentagon primeiro foi comparado com Farragut West. Se a gente usar o Deterministic Med, isso nunca aconteceria. Por quê? O Deterministic Med força que as rotas sejam comparadas primeiro dentro do seu AS. Então, o que vai acontecer é que Farragut vai ser comparado com Roslin primeiro. E aí depois o vencedor desses aqui vai ser comparado com Pentagon. Então vamos ver isso aqui na prática. Então, dei o comando aqui BGP Deterministic Med. Vou forçar aqui o reenvio das rotas. Bom, vamos olhar aqui primeiro. Bom, já fez efeito aqui, pessoal. Então, olha só. Lembra que anteriormente uma rota do S300 foi comparada com uma rota do S200. Ou seja, de AS diferentes. Agora isso não mais acontece. Reparem que agora as rotas são comparadas dentro do AS. Então o S200 primeiro vai fazer sua comparação interna. Então, o que acontece? A rota de Farragut é comparada com a rota de Roslin. Né? E aí, dentro do seu AS, essa comparação, quem ganha? Ganha Farragut, pelo critério do MED. Tem um MED menor. Como é mesmo AS, então o MED é levado em conta. E aí sim, definida a melhor rota do S200, a comparação é feita com a melhor rota do AS vizinho, do outro AS, caso o Pentagon. E aí você compara Roslin com Pentagon, né? E aí, no caso, os métricos não podem ser levados em conta, os MEDs, por serem de AS diferentes. E aí, ganha a rota mais antiga. No caso, anteriormente, a rota por Farragut West já era melhor. Então, ela vai continuar ganhando. Porque os atributos todos se equivalem, exceto o MED. Né? Então, vocês conseguiram captar a diferença? Quando você usa o Deterministic MED, então você força a comparação primeiro dentro do seu AS, dentro da sua casa. Né? Então, não tem a possibilidade de um roteador do seu AS primeiro ser comparado com um roteador do AS, um AS externo. Né? Forçosamente, o melhor caminho que o AS do AS200 vai ganhar. Isso, inclusive, pessoal, a Cisco recomenda que se use esse comando. Se você está usando o Medium para influenciar seu tráfego, o Deterministic Match dá mais previsibilidade, né, na seleção dos melhores caminhos. Pessoal, mas não é isso que a gente quer, né? A gente está vendo que o Farragut West está ganhando do Pentagon. E a gente quer que o Pentagon ganhe, né, através do atributo MED. Então, o que a gente faz? A gente utiliza aquele outro comando, que é o BGP Always Compare MED. Vou forçar o reenvio de rotas. Por enquanto, nada. Tá aqui, BGP Always Compare MED, BGP Deterministic MED. Vamos derrubar a vizinhança, né? Nada melhor do que derrubar uma vizinhança para resolver os seus problemas. Claro, brincando, né, pessoal? Isso aqui pode causar sérios problemas, né? Rede em produção é complicado. Mas estamos aqui num ambiente de aprendizado, né? Então,
Vamos ver, a vizinhança BGP. Tudo certo aqui. Opa, tá aí, pessoal. A rede do S300 ganhou agora. Então, pessoal, o que aconteceu? Eu forcei o reenvio de rotas, né? Derrubando a vizinhança BGP. E aí o que acontece? Como eu tenho o BGP Deterministic Match, primeiro houve a comparação dentro do S200 para escolher o candidato, né, vamos dizer assim. Pelo critério do MED, Farragut West venceu. E aí, posteriormente, Farragut West foi comparado com Pentagon. Né? E pelo critério do MED, Pentagon venceu. Né? Por mais que seja de um AS diferente, né? AS300. Pelo fato de eu ter usado o BGP AUS Compare MED, o King Street ignorou o fato de eles serem de AS diferentes e comparou os MEDs. E aí, Pentagon prevaleceu. Tá certo? Então, com isso a gente consegue resolver a nossa atividade. Vou dar aqui um trace, né? Trace 4.4.4 com source, origem 1.1.1.1. Então, bacana, né, pessoal? Sempre bom a gente... Deixa eu ver aqui, Pentagon... Show IP BGP Neighbors 10.0.13.1 rotas anunciadas para o vizinho King Street. Ah, sempre errando aqui. 10.0.13. Não aparece com um métrico zero aqui. Mas quando eu der o comando de rotas recebidas, a gente vai aparecer, sem dúvida. Então tá aqui, ó, em King Street, para chegar na rede 4.4.4, ele vai via Pentagon. Né? E depois 10.0.34.4, que é essa interface aqui. Então, deixa eu dar um show IP BGP Neighbors 10.0.13.3 rotas recebidas. Reparem que eu tenho a rota da rede 4 com o métrico igual a 3. Bom, e se eu derrubar, se esse caminho cair de King Street, então se eu entrar aqui na serial e derrubar ela, quem tem que assumir é Farragut West. Então, do show IP BGP, tá aí, ó, rede 4, tem agora só dois caminhos possíveis, né? E pelo critério do MED, o melhor caminho é via Farragut West, depois Roslyn. Então Roslyn só vai ser escolhido se Farragut West cair. Tá certo, pessoal? Então, se eu entrar em... Bom, aí tá certo. Vou voltar aqui, então vou dar um no shutdown. A vizinhança ainda está em idle. Subiu. Então, Pentagon tem que voltar a ser o melhor caminho. Tá aqui, 10.0.13.3. Por mais que seja o caminho mais novo, né? Então, eu acabei de subir a minha interface. Então, minha vizinhança BGP acabou de subir. Então, ele é o primeiro caminho aqui, ó. É o mais recente. Mas ele é o melhor, pelo critério do MED. Tá certo, pessoal? Antigamente era o caminho via Farragut West. Sobraram só esses dois caminhos. Mas uma vez que eu subi a interface aqui, o caminho mais recente passou a ser o melhor caminho. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, né? Tomem cuidado com esses dois comandos e espero que tenha ficado claro a função de cada um deles. E lembrando que o MED, pessoal, não é um dos atributos mais utilizados, né? Por quê? Ele é um atributo... Primeiro, se você não usar o BGP AUS Compare MED,
você não consegue englobar aqui a decisão de outros AS, né? Então você não consegue comparar com rotas provenientes de outro AS. Isso aí já é um limitador, né? E aí, se você usar isso, você depende da boa vontade do seu vizinho de ter esse comando habilitado, né? Nem sempre você consegue isso. E assim, existem maneiras simples do seu vizinho também burlar a tua tentativa, né? Então, existem outras maneiras de você conseguir influenciar seu tráfego de entrada, maneiras mais, vamos dizer assim, eficazes, né? O próprio ASPath, né? Aquela técnica do ASPath Prepend, funciona melhor. Tá certo, pessoal? Mas é importante vocês saberem utilizar aí o atributo MED de maneira eficiente, né? Adequada. Então, espero que tenha ficado claro e era esse o recado que eu queria dar para vocês. Um abraço.